Oi, amiga. Hoje o vídeo vai ser diferente, vai ser narrado porque o vizinho está com a música extremamente alta. Bora pro vídeo? Então, amiga, para começar, já vamos colocar o arquinho, né? E vou vir com a base de Bruna Tavares. Eu tentei focar aí na cor para vocês, tá? E eu vou aplicar no meu rosto. Eu gosto de colocar bastante base, vocês sabem disso, né? E aí, eu vou vir com esse pincelzinho língua de gato, tá? E eu vou vir fazendo o desenho da minha sobrancelha. Eu amo desenhar a sobrancelha. Eu acho que a sobrancelha marcada é a coisa mais linda na maquiagem. Realça muito. Então, eu decidi não cortar, porque... Não cortar muito, né? Porque tem muitas amigas que têm essa dificuldade. Mas eu decidi não cortar pra vocês verem que eu demoro também a fazer isso na minha, né? Eu vou pegando mais produto e aí eu vou desenhando, né? Para deixar bem contornado, bem marcadinho do jeito que eu gosto. Porque sobrancelha bonita é a base de toda a maquiagem. E aí, amiga, eu vou pegando, né? Mais base ali. Por isso que eu coloco bastante assim. Porque eu vou pegando, né? Fazendo bem devagarzinho. Contornando ali toda a sobrancelha. Aí depois eu vou pra outra também, né? Faço a mesma coisa. E é aquilo, né, amiga? Eu decidi não cortar pra vocês verem como que é demorado mesmo, né? Pra fazer essa parte da sobrancelha. Às vezes algumas meninas falam, ai, eu não consigo fazer, né? Porque tem que ser devagarzinho, amiga. Aos poucos você vai pegando direitinho. Eu gosto de espalhar assim, ó, com o pincel língua de gato. Porque fica mais distribuída a base, né? E quando eu venho com a esponjinha, a esponja não puxa muito, né? Não suga muito a base. Aí eu prefiro fazer assim. E como eu já tinha deixado ela ali, tipo, no tempo, né? Ela foi secando e aí dá mais cobertura ainda, né? Ela já tem uma ótima cobertura. E aí eu também arrasto pro pescoço. E agora eu venho com o contorno. Esse contorno cremoso. Tentei focar aí no nome pra vocês. E aí eu pego esse pincel que tá até sem o cabo já, mas eu gosto muito dele pra fazer contorno. E aí eu vou aplicando ali, ó, em todo a lateral do rosto, né? Eu gosto de colocar a rente também, ali o cabelo, né? Pra deixar bem bonito, tudo no lugarzinho. Aí eu vou fazendo assim, amiga. Vou colocando, esfumando, dando batidinhas para não deixar nada marcado. Para você não manchar, né? Não acabar abrindo a base que tá embaixo, né? Já que é o contorno em creme também. Se você não quiser fazer com o pincel, como eu tô fazendo, você pode fazer com a esponjinha, tá? Você pega a esponjinha, passa no produto cremoso e você vem dando batidinhas pelo rosto. Tipo assim, como eu tô fazendo, mas aí tá sem produto, né? Eu sempre gosto de voltar com a esponjinha pra dar acabamento e ficar tudo no lugar. Isso aí é um contorno já em pó, tá? E é um contorno quente. Eu amo contorno quente. Eu acho que combina muito comigo. E ia combinar muito também com os tons de sombra que eu ia usar. Então, eu decidi fazer assim. Aí agora eu vou vir com o blush, que também tá no tom mais quente. Pra não acabar brigando ali com o contorno, né? Então a gente usa tudo na mesma paleta de cores. Que aí no final a maquiagem fica toda harmônica, fica bem bonito. Com essa paleta, que foi a mesma que eu usei pra fazer o contorno no rosto, eu vou pegar esse tom frio pra fazer o contorno do nariz. E esse pincel é tipo um pincel chanfrado, mas ele é mais gordinho. Ele é chanfrado, mas é mais gordinho. E eu gosto muito dele pra contornar meu nariz. Fica muito lindo. E eu sou a pessoa que não consigo sair de casa
maquiada, né? Se eu for sair maquiada, eu não consigo sair sem fazer o contorno do nariz, amiga. Contorno do nariz é tudo. E aí eu jogo também, assim, a sombra, né, pra baixo ali da sobrancelha. Pra quando eu vier fazendo a sombra nos olhos, nem que seja a pálpebra toda da mesma cor, mas quando você faz assim, fecha no versinho, sabe? Fica tudo harmônico, tudo bonito. Eu pego esse pincel só pra ir esfumando ali, dando acabamento. Sempre esfumando, dando acabamento. Se você quiser, pode voltar com a esponjinha da Batidinhas. Pego o iluminador também, tá? E eu vou colocar por cima do contorno e do blush, porque o meu contorno, ele não tem brilho, nem o meu blush. E eu queria uma pele mais iluminada, sabe? E aí eu fiz assim, peguei também o iluminador dourado com a pontinha do dedo e iluminei ali a pontinha do nariz e o topo também, que eu amo esse efeito. Olha como ficou. Agora eu venho com esse pó pêssego. A tampa tá até suja porque eu uso pra fazer misturinha. E aí eu pego esse pó, volto com a esponjinha, tiro o excesso de corretivo, né, que acumula nas linhas abaixo dos olhos. E eu venho com a esponjinha de camurça. Pego o pó, né, e eu vou dando batidinhas ali, depositando esse pó. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado, tiro o excesso, venho com a esponjinha, com o pozinho e vou selando ali abaixo dos olhos. Eu não chego bem rente aos cílios, porque a gente ainda vai fazer os olhos, né? E aí eu tiro o excesso aí, ó, e já apareço com o olho pronto, porque eu gravei lá pro tic-teco. E aí eu venho com esse lápis de olho preto, mas se você também quiser, você pode fazer com o lápis marrom também, que vai ficar lindo. Pincelzinho chanfrado, essa sombra de marrom, tá? Eu vou usar as duas. Mas primeiro eu venho com a mais clara e depois eu venho com a mais escura, tá? A gente começa com a mais clara, passando aí um pouquinho só abaixo dos cílios, tá? Porque ali pertinho dos cílios eu vou vir com a sombra preta. Mas agora a gente vem com essa um pouquinho abaixo ali dos cílios. E eu puxo meio como se fosse fazer um gatinho. Aí, ó, eu venho com essa sombra preta da paleta da Bruna Tavares. E bem rente mesmo aos cílios, selando tudo ali. Pra esse lápis também não escorrer, né? Não ficar manchado, porque ele não é a prova d'água. E aí eu venho selando ali bem rente aos cílios, tá? Pego uma sombra, vou colocando até ficar exatamente como eu quero, tá? Eu venho até ali pertinho da linha d'água. Se o seu olho tem formato diferente, faz aquele piquinho, sabe? Tipo de gatinho na frente, que vai ficar muito bonito, amiga, nessa maquiagem. Venho com essa sombra aí, um marrom mais quente, né? Que é aquele que a gente usou na parte de baixo dos olhos. E aí eu vou usar do meio pra trás, tá? A gente não vai chegar com essa sombra até na frente. Então eu vou pegando o produto, vou depositando, vou esfumando, pego mais produto, coloco, esfumo. Por que que eu faço isso? Ó, essa segunda cor é mais clarinha. E aí eu vou e coloco na frente do olho. Aí, por que que eu gosto de pegar mais produto e colocando e depois esfumando? Porque assim você não tem risco de manchar a sua sombra, tá? Você fazendo assim não tem risco de ficar aquele esfumado manchado. Então eu gosto de fazer assim. Eu troco de pincel, pego um outro pincel e esfumo apenas a bordinha. Porque você esfumando só a borda, você não vai perder aquela cor intensa que você colocou antes, tá? Então essa é uma ótima dica para vocês. Coloca a sombra e aí você vai fazendo assim. Peguei um pouquinho da mesma sombra que a gente colocou no final do olho
E tô colocando aí abaixo dos olhos e vindo esfumando também, pra deixar tudo harmônico e com acabamento. Maquiagem é assim, amiga, é processo. No começo parece que vai ficar ruim, mas no final, no final é surpreendente. Pincel chanfrado, sombra preta. Peguei aquela da paleta da Bruna Tavares, mas você pode usar a sombra preta que você tiver. Se você não quiser fazer de sombra aí na parte de cima, como eu estou fazendo, você pode fazer com um delineador, tá? Caneta, delineador em gel, o delineador que você tiver. Se você não tiver delineador, tiver lápis, se você quiser fazer com lápis e depois selar com a sombra também pode fazer, tá? E aí eu venho fazendo assim e ligando o finalzinho ali um com o outro, né? Aí eu volto, pego um pincel, que é a parte de trás do meu lápis de olho, tem esse pincel aí. Aí eu uso ele pra esfumar porque ele é menorzinho, aí fica mais fácil, né? Pra esfumar e deixar bonitinho. Eu pego essa sombra aí. Ai, gente, eu sou apaixonada nessa sombra dessa paleta. E eu vou aplicando em toda a pálpebra. É uma sombra cintilante, amiga. Eu gosto dela porque ela me lembra aquela asa de borboleta, lembra? Que as blogueiras usavam muito. Então, eu acho linda que ela tem um brilho tão delicado. Venho com essa Mil Volumão, né, de boca rosa. E eu passo bastante, mas é bastante mesmo. Eu não posso usar cílio postiço, tenho alergia, vocês sabem, mas eu sempre falo isso aqui porque tá chegando gente nova. Mas, amiga, se você puder usar cílio postiço, se você gosta de cílio postiço, coloca, tá? Coloca aquele mais gateadinho, que vai ficar muito lindo. Você pode colocar só na parte de trás, né, dos olhos, só no finalzinho. Ou se você quiser, você coloca no olho todo, né? Você que sabe. E aí, amiga, eu venho pra deixar o olhar mais gateadinho, digamos assim. Eu não passo a máscara de cílios só pra cima. Eu passo ela pro lado. Nessa hora aí, eu tô olhando os Zeus porque ele tava tremendo. E eu achei que ele tava sonhando, amiga. Só que depois que eu fui reparar de novo, que eu vi que ele tava acordado, ele tava tremendo porque ele tava com febre, tá? Mas aí eu fui, dei a dipirona pra ele, né? Aí abaixou a febre e ficou tudo bem, né? E aí, amiga, agora eu volto com a segunda camada. Eu espero um tempinho, né, pra dar tipo uma secadinha. E aí eu vou e faço uma segunda camada de máscara de cílios. Porque eu gosto que tenha bastante, sabe? Pra ficar bem bonito. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, tá? Rumo aos 1000 inscritos. Aí ali eu tava vendo se tava focando, peguei esse lápis de boca de Quem Disse Berenice, na cor bege atração, e eu vou contornar ali a minha boca. E amiga, eu tô amando esse lápis de boca, eu achei ele muito versátil, você pode usar com qualquer cor de batom que vai dar certo, sabe? Eu amei muito porque ele é bem molinho, sabe? Você não faz força pra ele poder pigmentar, ele é muito bom. E assim, essa maquiagem, como ela tá neutra, você pode usar a cor de batom que você quiser. Eu quis ficar mais da cor quente, né? Um rosado mais pro quente. Mas se você quiser usar vermelho, você pode usar. Você usa a cor que você quiser, tá? E toda hora eu olhando pra ver se tava focando. Eu amei essa maquiagem, sério. Achei muito linda. Mas é isso, essa foi a maquiagem de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você reproduzir, não esquece de me marcar no Instagram e deixar aqui no comentário o que você achou, tá? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.